dói as costas. Seguinte, polímeros. Mais um conteúdo moleza para a gente dar conta. Costuma cair no Enem, porque polímeros está muito relacionado com poluição, tá? E vocês já vão entender o porquê. Agora vamos para a definição de polímero. Então, ó, polimero. Então, muitas partes. Então, o poli, muitas. Mero, partes. Então, são macromoléculas formadas por unidades menores. Essas unidades menores nós chamamos de monômeros, tá? Então, vários monômeros formam um polímero. Várias partes pequenas formam uma molécula grande, tá? E eles são muito presentes no nosso dia a dia, mas muito mesmo. Os plásticos, em geral, são polímeros. Olha aqui o isopor, polímero. PVC, panelas revestidas com teflon. O teflon é um plástico, um polímero, tá? Camisetas, alguns tecidos, ó, poliacrilonitrila, polímero. Tintas, algumas tintas aí vai a resina que é polimérica, então é polímero. Borrachas, e aí os acetatos, aqueles plásticos mais duros. Então, os polímeros estão muito presentes no nosso cotidiano. Beleza, Pedro, vai sair um pouquinho, José Pedro, mas já volta, né? Como que a gente vai classificar os polímeros? Ou eles são plásticos, porque são facilmente moldáveis, ou são as borrachas, nós também chamamos de elastômeros, ou são fibras, são os tecidos, os filamentos, tá? Não se preocupe que eu vou rápido, mas eu vou mandar esse material para vocês em PDF, tá? Olha lá, exemplo de cada um. Os plásticos, que são os moldáveis, as borrachas, então sola do tênis, sola do chinelo, são todos polímeros. E as fibras, aqui um bom exemplo, o fio de nylon, tá? É um polímero muito usado aí. Uma coisa que vai sempre cair aí no vestibular ou no Enem, as reações de polimerização. A mais simples, turma, é a reação de adição. E aí a gente vai usar o CLIPS como exemplo. Um único CLIPS é um monômero, é uma molécula, uma única molécula. Se eu tiver várias dessas moléculas ligadas, grudadinhas entre si, nós vamos ter um polímero de adição e aí é polímero. Então, ó, monômero, uma única parte. O polímero, olha lá, várias dessas partes. Mas, pessoal, não pensem que é só 10, 15 moléculas, não. São centenas de moléculas. Os polímeros costumam ser materiais molecularmente enormes. Aí você fala, ai, professora, que coisa esquisita. Se é molécula, não é muito pequeno? É. Mas no caso de polímeros, são moléculas formadas por inúmeras, centenas de moléculas menores, tá? Moléculas grandes formadas por várias pequenininhas. E olha a diferença. Se você tiver um único tipo de molécula formando outra maior, a gente tem ali um polímero de adição. Mas se forem monômeros diferentes, por exemplo, duas moléculas pequenas formando regularmente, ó, uma molécula grande. A gente pode chamar aí, ó, de copolímeros. Professora, Oi. posso fazer uma exemplificação que eu acho que eu consegui exemplificar e quero compartilhar para ficar fácil de entender. É igual a gente pensar num prédio, né? O prédio ele é muito grande, só que ele é formado por tijolos. Então cada tijolo é pequeno, mas se você juntar tudo forma um prédio. Sim. Vamos pegar a sua analogia e dar uma melhoradinha nela assim, ó. Se for só, vamos pensar assim, ó, é só tijolo, polímero de adição, formado só por tijolo. Se você tiver tijolo, madeira, tijolo, madeira, tijolo, madeira, você tem um copolímero. Ok? Sim, sim. Beleza? Agora vamos lá, gente. Os polímeros, acabei de explicar. Os polímeros de adição são vários monômeros iguais. Polímeros de condensação pode ter iguais, igual aqui na fotinha de trás, ou pode ter copolímeros, pode ter diferentes. Então, uma das questões que pode cair no vestibular é identificar se aquela reação ela é de adição ou se ela é de condensação.
Adição, quando você pega o mesmo polímero e o mesmo monômero e repete ele várias vezes. Condensação pode ter iguais ou diferentes, mais comum é que sejam polímeros diferentes, né? E que tem eliminação de uma molécula simples. Então, tá fugindo uma molécula simples aqui, ó. Quem é essa molécula simples? É a água. Quase sempre, na reação de condensação, libera água. Eu vou mostrar para vocês, tá? Ah, lá vai. Então, a gente fica no falatório e aí tem os exemplos, ó. O eteno é uma molécula muito simples, ó. 2 carbonos, por isso que chama et, ligação dupla, por isso que é o EN. E como é um hidrocarboneto, finalizamos com o. Então, nós chamamos de eteno. Só que quando eu tiver N moléculas dessa, olha o N aqui. Então, quando eu tenho inúmeras, é N porque não adianta eu contar. Opa! Não adianta eu marcar que é 20, que é 30, porque é centenas. E não tem como definir exatamente quantas, tá? Então, de uma molécula simples, eu consigo formar inúmeras, e aí eu vou chamar este exemplo de polietileno. E não fazemos mais nada aqui, turma. Para que aconteça uma reação de polimerização, nós temos que ter algumas condições. Eu vou só, a única coisa que eu vou anotar aqui, ó. Quais são as condições? Alta pressão, eu preciso realizar essa equação, essa reação numa alta pressão, e a outra condição, presença de um catalisador. Catalisadores na química são algumas substâncias que dão uma ajudinha para a reação acontecer mais rápido. Porque essa reação aí, de quebrar essa ligação e unir outras partes, não é uma equação espontânea, não é uma reação favorável. Ela precisa de umas condições adequadas para acontecer, que é muita pressão e colocar um catalisador que vai ajudar a aumentar a velocidade e não interfere em nada no processo. Tá? Vou fazer outro exemplo. Polietileno. Ah, é o mesmo. Olha aqui, gente. Então, quando eu estava falando, isso aqui é muito legal que eu quero mostrar para vocês. Como que eu vou falar quimicamente aqui? Ó, o que nós temos? Uma única molécula de etileno. Começou a polimerização, então eu tenho polietileno. Mas olha aqui, se eu for olhar num microscópio ou alguma coisa, olha quantas. Cada partezinha aqui é uma curvinha, então é inúmeras, por isso que eu disse para vocês. A gente põe um Nzinho aqui do lado, porque não tem como contar, tá? Então os polímeros não dá para contar. E olha aqui o exemplo do polietileno, o filme plástico. Muito usado, nós conhecemos, ele tem alta resistência. Essa configuração molecular dele aí confere essa alta resistência que é característica desse plástico, tá? Pode ser moldável e ainda a gente pode esticar, consegue. Enfim, é um excelente material. Vamos lembrar que quando se fala de polímeros, é um excelente material de uso comercial? Sim. É um dos responsáveis pela alta poluição no nosso mundo atual? Também. Então, tem dois. Eu sempre quero que vocês, principalmente quando forem fazer o Enem, pensem: os plásticos, os polímeros, eles são ótimos para a indústria, o comércio e o uso diário do cotidiano das pessoas? Sim. Eles são péssimos para o meio ambiente? Sim. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Olha, Nossa, isso casa perfeitamente com geografia agora. A gente está vendo formas de desenvolvimento sustentável, né? Até onde a exploração de recursos naturais pode ir e quais são as opções para novos recursos, perdão, para novos recursos. Então isso aqui casa perfeitamente com a geografia, é um conteúdo multidisciplinar, na verdade, né? Entra sim, perfeitamente. dá para a gente falar na biologia, dá para a gente falar na geografia e dá para falar na química. É bom você falar nisso. A Protânia, ela quer marcar MIT, eu acho que eu vou dar uma mãozinha para ela e a gente pode falar da poluição. De repente a gente consegue agendar um aulão, chamar a Sandra, que Ótimo, na biologia vocês estão vendo genética, né?
Sim, agora é ecologia, na verdade. É ecologia. É Ecologia. ecologia? Ah, gente, então eu vou marcar aqui na minha agenda para ter uma conversa com a Tânia e com a Sandra, fazer um aulão de meio ambiente, porque casa certinho nós falarmos dos plásticos, da poluição, que são os polímeros, a Sandra falar da questão ambiental e a Tânia falar de novos recursos sustentáveis, que não precisa usar tanto plástico. Porque nós usamos muito plástico. Gente do céu, eu separo o lixo aqui em casa. É muito plástico, é muita embalagem, muita. Pode falar, Esther? Não, professora, eu ia falar que é uma boa vocês fazerem esse aulão multidisciplinar, porque esse dia eu estava resolvendo um vestibular da UEM e tinha uma questão que envolvia sobre polímero, sobre química e geografia da poluição. Exatamente, eu vou combinar, tá? Não sei se elas vão topar, mas eu convido, tá? Pode deixar. Olha outro polímero que tem na nossa casa, o PVC. Ele é muito parecido com o eteno, só que olha aqui, tem a presença de um cloro. Então não é o eteno mais, é o cloreto de vinila. Ele é um halogênio, né? Como é que se chama? Composto halogenado, composto orgânico que tem um halogênio, nesse caso é o cloro. Na presença de um catalisador e alta pressão, a gente vai ter várias moléculas do policloreto de vinila, por isso que é PVC, policloreto de vinila, tá? Então, da mesma forma, reação de adição é um único monômero formando vários, uma molécula maior que é o polímero. Aí tem o PVA. O PVA é a cola branca. E aí, gente, aqui é um exemplo de copolímero, tá? Ela não ela tem duas substâncias menores formando uma substância maior, tá? O acetato de vinila, ele já é uma união. Aí eu junto vários acetatos de vinila e formo poliacetato de vinila. Outra coisa, os polímeros na química, eles sempre vão ser antecedidos pela palavrinha poli, tá? Para indicar que é de um grupo dos polímeros, tá? E na nossa alimentação também tem polímeros, tá? Os polissacarídeos, que são os açúcares mais complicados, mais complexos, são polímeros, são moléculas maiores, que são mais difíceis de quebrar, que são mais lentas na digestão. Então, tudo isso interfere. A química tá ali. Ai, gente, por isso que a química é tão bonita. A pessoa fica doida, né? Ó, o nylon. Molécula complexa, formada por 2 monômeros. Então, aqui é um exemplo de polímero de condensação. Ó, vamos voltar. Polímero formado por um único monômero é uma adição, reação de adição. Quando vocês têm 2 monômeros diferentes, que é esse caso aqui, e olha a água escapando, então tem a saída da água, polímero de condensação. Eu acho que isso é uma das coisas assim, mais que pode cair em vestibular. A diferença entre adição e condensação, que são as reações de polimerização. É bem uma questão conceitual de nomes, de saber dar nomes, tá? Vou terminar, tá, gente? É o último slide, eu acho. O que nós temos aqui? A garrafa PET também é polímero de condensação. Olha o que eu tenho. Uma molécula grande, tem o nome delas aqui, ó. Ácido terefitálico. Esse ácido aqui. Podem ver que ele é um ácido carboxílico, tá? Duplo ainda e com cadeia fechada. Ele é bem complexo. E um diálcool, que é o etileno diol. Por que é diálcool? Tem 2 grupos hidroxila. Aí, como catalisador, usamos um ácido e alta temperatura. Esse sinalzinho aqui, vocês que vão fazer o Enem, o vestibular, esse sinalzinho do triângulo significa aquecimento, tá? Então, o ácido é o catalisador e ainda foi feito sob aquecimento. O que acontece? Unimos 2 moléculas diferentes e teve eliminação de água. Portanto,
é polímero de condensação. E olha o nome esquisito, politerefitalato de etileno, tá? É o PET. Vamos marcar aqui? Então, esse exemplo, ó, é um polímero de condensação. Por quê? Formado por monômeros diferentes e com eliminação de molécula de água. Molécula simples. O nylon também é polímero de condensação. Também tem eliminação de molécula. Aqui, turma, vocês não precisam ficar muito conhecendo quem é cada um dentro da molécula. Vocês têm que olhar sempre como um todo. Ó, molécula diferente dessa. Juntou tudo e eliminou a água, condensação. Fechou. Agora, olha aqui. Vamos pegar o PVC, que é bem simples. Aqui, ó, é um polímero de adição. Por que que eu sei que ele é de adição? Um único monômero. E a repetição dele mesmo. Várias vezes ele mesmo. Então, é a adição. É um polímero mais simples. Eu penso que aqui é o que vocês têm que ficar mais atentos para resolver as questões. Outra coisa que temos que ficar atento. Saber que os polímeros, a gente tem que ficar atento, fazer esse link com a biologia e com a geografia, de lembrar que os plásticos é um grande problema no mundo atual. A gente mata as tartarugas, a gente mata peixe, a gente enche o oceano de lixo. Enfim, como diz o meu marido, o ser humano é a pior praga do mundo. Enfim. E também, professora, outro problema do plástico é que ele é um composto que demora muito tempo para se dissolver, né? Tipo, tem a garrafa PET, por exemplo, eu vi que demora, acho que 100 milhões de anos, não sei quanto tempo que era, mais ou menos assim. É muito tempo. E a química explica isso, José Pedro. Olha aqui, olha a quantidade de molécula que a gente tem que quebrar. É inúmera. Então, isso explica por que o plástico é tão resistente ao tempo, à ação do tempo. Pensem vocês que uma molécula simples de álcool, o etanol, ela é... Deixa eu ver, ó, eu vou fazer só uma comparação com a molécula que não é um polímero, que é o álcool comum. Ó, combustível, ele é assim, H3, né? E aqui, ó, H2... Ele é isso. Olha como ele é simples. Ele é só isso. E nada além disso. Você põe isso aqui para queimar como combustível, queima fácil. Libera CO2 para o ambiente? Libera. Mas só 2 moléculas de carbono ali para o ambiente resolver. Então, ele é um combustível de uma poluição menor do que a gasolina, que tem 8 a 10 carbonos. Você imagina como é mais difícil? 8 a 10 carbonos é muito mais poluição para o mundo do que só 2 carbonos. Agora, pensa no polímero, centenas de carbonos para ser quebrado pelo ambiente. Então, assim, se a gente, tendo conhecimento do que é um polímero, não reduzir o uso dos plásticos, não serviu de nada a minha aula. É isso, sabe? Porque é lamentável o quanto de plástico que a gente usa. Então, são pequenas ações, por isso que vai ser legal marcar um aulão com biologia e geografia. Nós temos que ter essa consciência de pequenas ações que nos façam ser menos consumidores de plástico, tá?